No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês os livros Ninguém Vai Te Ouvir Gritar e Ninguém Sai Vivo Daqui, do autor Mark Killer. Isso daqui é um teste, é meu canal disponível para você aqui no YouTube para maratonar gostosinho. E dessa vez eu vim atualizar a playlist. Isso daqui é um livro onde eu tenho o objetivo de apresentar livros, ou falar sobre uma sequência literária, ou analisar a escrita de um autor específico. Mas dessa vez eu vim trazer uma resenha, opinião, falar um pouco melhor sobre esses dois livros. E quem sou eu para trazer esse conteúdo aqui para vocês? Prazer, meu nome é Daniel Ferreira, criador desse canal. E eu sou um futuro professor de português, me formo esse ano e sou apaixonado por literatura, principalmente de horror, terror e suspense. Bom, vamos lá. Esses dois livros eu adquiri de uma vez só, porque eu vi que um era continuidade do outro. Então, o primeiro livro é Ninguém Vai Te Ouvir Gritar. Ó, que livro. Ó, lindíssimo, não é? E a capa desse livro me chamou muita atenção, porque para quem só está me ouvindo ou para quem, né, não consegue ver, eu vou descrever. É uma capa em tons de vermelho, preto e azul. Tem 4 sombras e essas sombras têm olhos brancos. Tem uma cadeira, uma carteira, né, cadeira e mesa de colégio. Tem um abajur. Tem um caderno aberto. E na capa fala basicamente: nem todos os garotos chegam ao fim do ensino médio com vida. Aí isso me chamou muita atenção. E o Mark, ele também é autor do livro Garotos Mortos Não Contam Segredos. Eu ainda quero adquirir esse livro para dar continuidade à leitura e conhecer ainda mais esse autor. Já o segundo livro, quando eu peguei esse aqui na Amazon e botei no meu carrinho, a própria Amazon deu a sugestão de eu comprar o segundo, né? Apareceu lá embaixo como sugestão. E aí eu realmente vi que era uma continuidade e falei, vou comprar, né? Porque se tem uma coisa que me irrita muito é eu comprar um livro e ele ter continuidade e eu não ter adquirido a continuidade. Ou a continuidade ainda não ter sido publicada, ter chegado às livrarias ou aos sites. Então eu comprei. E esse aqui é o Ninguém Sai Vivo Daqui. A capa dele também é muito bonita. Assim, quem ficou encarregado da capa e do design total desse livro acertou muito bem. Vou descrever ela. É uma banheira de sangue. E em volta tem uma pessoa, várias sombras. E uma dessas sombras tem chifres. E, na verdade, todas as sombras têm chifres. Mas uma em específico tem chifres de cervo, de veado. E os olhos estão vermelhos. E tá escrito Ninguém Sai Vivo Daqui em vermelho também. E a capa transita em tons de preto, azul marinho, azul claro. Transita nesses tons de azul. E, cara, quando eu vi aqui que fala, né, atrás tem a fala assim, mais um café da manhã normal na academia Masterings, que é na capa de trás, né? Eu fiquei assim, o que isso me aguarda? Porque quando eu peguei o primeiro livro, eu dei uma olhadinha aqui atrás e estava escrito Academia Masters é um dos internatos mais prestigiados dos Estados Unidos. E aí estava aqui mais um café da manhã. Aí eu pensei, bom, pode ser que eu me frustre muito lendo esse livro, porque vai ser um livro que vai focar muito na questão de adolescente, né, nesse conteúdo teen. E posso afirmar que esses dois livros devem agradar muitos jovens, porque tem uma linguagem muito moderna. Isso, pelo que eu entendi, é uma característica do Mark. Então, tem essa linguagem jovem, transita em um mundo que não é o Brasil, né? Transita em um território que não é brasileiro. Então, isso acaba atraindo os jovens atuais, porque tem muito essa puxada da cultura inglesa pra gente. Meu microfone ainda tá com bateria, tá? Deixa eu só beber água, porque hoje minha dicção tá péssima. Já peço perdão pra vocês. Mas eu não senti que essa obra, mesmo sendo é, é, ter sido colocada em um ambiente que não é território brasileiro, essa história se passa nos Estados Unidos, o autor quis vender essa história para os Estados Unidos.
Porque por muitas vezes a gente vê que, por conta da dificuldade da emancipação literária que a gente enfrenta aqui no Brasil, muitos autores escrevem com um linguajar pensando, né, tem essa escrita pensando em vender livros para os Estados Unidos, para o continente americano, né, para o continente norte-americano, fazer essa escrita para estadunidenses. Não foi esse caso. Eu percebi que a escrita é muito palpável, né, mesmo sendo em, né, em língua portuguesa, língua brasileira, é, mas é palpável para nós. Que eu, no caso, já senti dificuldade com outros livros de autores brasileiros que têm esse linguajar cheio de estrangeirismos, cheio dessa referência norte-americana, o que dificulta a minha leitura, porque ai, gente, posso ser muito polêmico agora, mas quando o autor começa a utilizar de estrangeirismos para pautar a literatura dele, é porque não está querendo vender para brasileiro. É porque não tá querendo vender para brasileiro, não tá querendo que seu livro chegue no Brasil. Mas bom, nesse primeiro livro, Ninguém Vai Te Ouvir Gritar, aqui a gente vai conhecer quatro, não, cinco, peraí. Os dois gêmeos, mais os dois amigos, seis personagens principais. Vamos dizer que a história se ronda é em volta desses seis personagens principais. Que é o Adrian, o Calvin, que são gêmeos, né, são irmãos gêmeos. Só que já é apresentado que o Adrian, né, o Andy, ele é mais popular, mais popular no sentido de não ser um LGBT mean girl. Ele não é esse tipo de garota malvada, sabe? Ele não é esse tipo de pessoa. Ele é popular no sentido de populoso, né? Ele tem um pouco mais de interação social, ele consegue se adequar melhor aos espaços, já é apresentado dessa forma. Já o Calvin, ele tem uma revolta muito grande, que a gente vai entender mais à frente da história. Ele tem uma revolta muito grande. Ele é incumbido de uma raiva gigantesca. Então, ele é uma pessoa que tem menos interação social. Ele é um personagem menos populoso. E aí a gente conhece o Elidia, espero que eu esteja falando o nome certo, o Elidia e o Roberto. Se eu não estou enganado agora, porque a apresentação deles é no começo da história, o Roberto é brasileiro. Tá? Ele é brasileiro, ele é filho de um dos grandes aqui do Brasil. Então eu fico muito feliz dele não do Mark não ter postado em nomes somente estrangeiros. Porque também tem o Lucas, que por mais que seja um nome que soe como Luca, né, que é muito usado no, no, nos Estados Unidos, ele botou Lucas mesmo, nada com K, Lucas, Lucas, e tem o Liam. E nessa trajetória de Lucas e Liam, que são o mocinho e o vilão, entre aspas, né, eles têm esses estereótipos, e uma das características que eu percebi desse autor é que ele brinca muito com estereótipos. E brinca no sentido da construção do personagem, para você ter uma visão rápida, você conseguir construir esse personagem e você conseguir ser palpável. E eu gosto muito quando autores usam estratégia de palpável. Porque, por exemplo, se você for ler um clássico da vida, você vai ter que lidar com essa imagem de difícil acesso. Né? Se você pega um Hamlet da vida, você vai ter que construir uma imagem com muito mais dificuldade na sua cabeça. Porque por mais que tenha a descrição dos personagens, descrição visual, a descrição de características, você tem. A história está aqui mais à frente e você está mais atrás. Porque você tem que fazer uma busca um pouco maior para você entender qual é a desse personagem, qual é o visual. E o Mark, né, ele brinca muito com essas questões de estereótipos para o leitor não precisar ficar buscando muitas referências. Então, quando eu sei que o Andy
ele é mais popular, eu tenho uma visão de uma pessoa, né? Por mais que sejam gêmeos, o Andy e o Calvin, eu tenho uma visão de que o Andy já chega, ele já conversa, ele já é de sorriso largo, ele já é menos tímido. Então eu tenho essa visão dele. Agora, quando eu falo sobre o Calvin, eu tenho um pouco mais essa visão dele ser um pouco mais tímido, ter uma cara mais fechada. E agora, quando eu sei que o Liam, ele é aquele visual de mocinho, que todo mundo vai se apaixonar por ele, e que ele vai chegar e, e, e ter um ar de superioridade, eu consigo já imaginar esse garoto loiro, que, né, ele até descreve que ele é uma pessoa branca, de cabelos loiros, que tem esse espírito de Mauricinho, então eu já consigo estruturar na minha cabeça. Dali pra diante não precisa mais apresentar o Liam pra mim. E aí quando ele apresenta o Lucas, que é um bad boy, que é marrento, eu tenho essa visão logo de cara. Eu não preciso saber a cor do cabelo, eu não preciso saber a cor da pele, eu não preciso saber o tom de voz. Eu já consigo ter essa visão, por causa das minhas referências. Então acredito que os jovens, eles vão conseguir se aproximar muito desse livro por conta dessa questão de estereótipos e a quebra dos estereótipos. Mas eu vou trazer esse assunto um pouco mais à frente. Então eu sou apresentado a esses personagens, recapitulando. Cal, Andy, irmãos gêmeos. Elidia, Roberto, que dorme no mesmo quarto, né? Que lá tem essa divisão em dormitórios. Lia, mocinho. E Lucas, vilão, que todo mundo detesta, garoto problema. E um dos pontos chaves para mim é que por mais que a história seja situada em uma escola, num ambiente que por muitas das vezes é um ambiente tóxico, aqui a gente vai conhecer como esse ambiente é estruturado por pessoas LGBTs. Porque como é um internato só para garotos, você tem muito essa relação de que como eu, um LGBT, vou me pôr nesse lugar, vou me entender nesse lugar. E é muito complicado porque o Mark, ele já, né, ele tem aqui na... deixa eu apresentar o rosto dele pra vocês. Eu adoro apresentar o rosto do autor. Peraí, deixa eu ver se vai focar aqui. Pera. Isso, esse é o Mark. Pra quem tá só me ouvindo, ele é um homem de cabelos baixos, óculos, barba e bigode. E na foto tem uma bandeira LGBT atrás. E ele tá de camisa vermelha com um cordão prata. E aqui mesmo ele fala, né, ele se apresenta, ó. É um escritor paulista de obras com protagonismo gay, apaixonado por thrillers, adolescentes, café e romances LGBT QIAPN+. Então, é um autor novo, de certa forma, novo que eu digo novo em publicações, porque o seu primeiro livro foi em 2020. Então ele tem uma escrita atual. E é uma escrita gostosa, porque não tem essas questões do estrangeirismo, ele consegue mesclar os tempos, então sempre vai ter uma jogada de passado, principalmente no Ninguém Sai Vivo Daqui, onde ele utiliza as marcações de interlúdios para poder voltar ao passado, ou principalmente para poder voltar ao passado, porque a parte que ele lida com o futuro não é interlúdio, mas ele faz a questão do interlúdio para lidar com temporalidades. Ou para o muito passado, para um tempo assim muito distante, ou para meses atrás, para poder situar quem está lendo. Então, a história, eu vou tentar resumir agora a história. A gente é apresentado a esses personagens que está iniciando um novo ano letivo nesse internato. Gente, se eu acabar olhando para a tela do computador, eu peço perdão. É porque eu estou usando um novo modo de gravação. Então eu preciso de vez em quando conferir se está no foco, se o áudio está certinho. Então peço perdão por isso. Mas ele esse ano novo letivo começa. Então tem a apresentação dos calouros para os veteranos, tem o baile que é o auge do momento da escola, e o irmão, o Calvin,
desaparece. E começam a tentar apagar o Calvin da existência. Porque, como ele é irmão gêmeo, pro Andy, fica muito claro que o irmão dele sumiu. Porque por mais que eles estivessem em um momento de relação entre irmãos fragilizado, um momento muito fragilizado, o Andy sente essa falta do irmão de uma forma muito rápida. Porque como eles estavam inseridos no mesmo quarto, a cama no quarto some. As coisas do Calvin somem. E esse irmão se vê desesperado no baile. Após o baile, na verdade. Ele se vê desesperado. Cadê meu irmão? Como que. Aonde está meu irmão? O que aconteceu com ele? Eu preciso ter notícias dele. Então fica esse desespero. Fica esse sentimento visceral, sabe? Você consegue. É uma estratégia do Mark que ele gera um pouco mais de características e descreve mais. E tem uma escrita até bem credencial, assim, onde ele gera muitas características de cenário, sentimentos, de ações, mas são na medida. Porque você precisa daquilo para poder entender o que o personagem estava passando. E começa a busca pelo irmão, até o momento que o Elide e o Roberto eles entram, né, eles topam fazer essa busca por esse desaparecimento e começa a criar um sentimento de agonia, cadê meu irmão, cadê meu irmão? E aí você vê, mesmo a relação estando abalada, quanto o Andy sente na pele essa necessidade de achar o irmão. Eu preciso achar meu irmão, porque meu irmão é tudo que eu tenho. Então fala muito sobre essa relação de irmãos. E é muito bonito de ver isso, porque eu não tive essa relação, porque eu sou filho único. Então quando eu percebi que eu precisava eu precisava ter uma referência que eu não tinha na minha vida, o autor me capacitou dessa referência. Então ele descrevia os sentimentos e eu ficava assim, então é isso? Quando você está longe do seu irmão, você sente? É essa ligação? E eu não sei se ele tem irmãos, porque não é uma informação que eu fui a pesquisar, é, mas, nossa, assim, parece que ele tem irmãos. E parece que ele. Ou ele sabe lidar com essa falta de irmãos. E ele é, pega esse sentimento de filho único, vamos supor, jogando pra minha história, ele pega esse sentimento que eu tenho de, nossa, eu podia ter um irmão. Essa falta que o irmão faz e passa para esse desaparecimento do irmão. Então, nesse meio período, o Andy se envolve com Lia. Então, você cria essa relação de romance, essa relação de amor. Nossa, o menino bom se apaixonou pelo protagonista da história. E eles vão ser um casal incrível, maravilhoso. E o Mark faz você acreditar nisso. Ele faz você acreditar nisso. Você acredita com todas as suas forças. Que eles vão sair um casal, tanto que até fala, né? O Andy fala que ele quer se relacionar com alguém, quer casar, ter filhos, e quer viver uma família muito bem estruturada, porque ele não tem essa relação com o pai, pega essa informação. Só que aí ele começa a ser assombrado por uma sombra. Ele começa a ser perturbado por uma sombra, onde essa sombra que, né, se descreve como uma forma amedrontadora, uma forma rústica que corre atrás do Andy, que vai em busca desse garoto e ataca ele, persegue ele, deixa ele sem dormir. E aí acontece o sentimento de desespero. Nesse primeiro livro, Ninguém Vai Te Ouvir Gritar, não se tem tantas cenas gráficas de violência, tem algumas, mas nada perto de um Rafael Montes, nada perto de um Irmão de Palha, o Homem de Palha do Pablo Zorzi, nada perto disso, para quem tem essas referências. Então tem algumas cenas gráficas, mas posso entrar em contradição porque eu sou uma pessoa que adora cenas gráficas. Não foi necessário ter cenas de violência
para que eu pudesse me solidarizar ou ficar apaixonado pelo personagem, apaixonado pelo livro. Porque a descrição. Tá, claro que a cena na piscina. Nossa, é muito forte. A cena da piscina é muito forte. Eu não vou dar esse spoiler, mas a cena da piscina é muito forte. É muito boa. E entra nessa contradição porque ninguém começa a acreditar no Andy. Ninguém. Adultos, vamos lá. Os adultos não conseguem acreditar no Andy. Nessa figura de sombra. Porque, como assim ele tá vendo uma sombra? Como assim ele foi perseguido por uma sombra? E ele sofre um atentado onde tentam arrancar a vida dele, né? Eu não vou dar tantos detalhes, mas ele sofre esse atentado. E você fica, caralho, que mesmo com isso, acham que ele tá fazendo isso para chamar atenção, né? Os adultos. Os adultos acham que ele tá fazendo isso para chamar atenção. E aí, eu acredito que o autor quis trabalhar essa falta de acreditar no jovem. Porque a gente tá falando de adolescentes do primeiro, segundo, terceiro ano, né? Porque é essa faixa etária que pega o ensino médio. Então, perdão, primeira, segunda e terceira séries do ensino médio. Então, a gente sempre vai invalidar esse adolescente. Esse adolescente não pode ter voz, não pode ter vez. Então, por isso que eu acho que vai ser um livro que vai comunicar muito com os jovens. Um livro não, os livros vão se comunicar muito com os jovens, porque dá voz. E é uma voz que é conscientizada de você buscar ideais, de você buscar se fortalecer e buscar alternativas para que você não sofra, principalmente por se tratar de assuntos LGBTs. Então a gente vai vendo que o Andy vai ser colocado como um louco, como uma pessoa abalada das ideias, e que não tem irmão, não tem matrícula desse irmão, não tem documento desse irmão. Você não é, né? Você não tem um irmão gêmeo, você é filho único. E entra esse desespero até que eles começam a encontrar o Andy encontra cartas e pistas sobre o irmão. E ele vai atrás, né? Ele chega, tem uma cena que ele chega na praia e encontra as coisas do irmão, e aquilo ali cria um fogo nele, de eu preciso encontrar meu irmão, eu preciso encontrar meu irmão. É, eles também descobrem que tem um livro, né, aqueles livros anuários, acho que é esse nome, anuários, que lá tá registrado que o Elijah morreu faz anos, eu acredito mais de 100 anos que ele já morreu. Espero que esteja falando o nome certo desse personagem. Porque eu falo Elijah, mas não sei se é Elijah. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos dizer que é Elijah? Vamos trabalhar dessa forma, como Elijah? Então, isso cria todo um devaneio de. Mas como Elijah já morreu, ele tá aqui na minha frente. Então trabalha com essa questão do sobrenatural também. E aí a gente descobre que Roberto e Elijah são um casal. E a história deles, eu vou falar um pouco melhor quando eu começar a falar sobre a história do segundo livro. É muito bonita. Nossa, ai, que casal. Que casal gostoso de ler. Eu fico até meio emocionado, porque tem uma cena fortíssima. Então eles descobrem um subsolo, descobrem que o que a gente pensava, quem era o bonzinho não é bonzinho, quem é o vilão não é o vilão. E principalmente, tá, vamos lá. Essa parte aqui nesse livro é muito boa. Quando tem a parte que o Andy percebe que tá apaixonado pelo Lucas. Por que acontece? Agora eu vou falar sobre porque esse livro trouxe muito isso pra mim, tá? Esses dois livros, perdão. Mas esse livro trata, esses dois livros, essa sequência trata de masculinidade frágil. Porque a gente tem a figura do Lucas, que eu já falei, que é o bad boy, que é um cheio de tatuagens. Ele é do segundo ano, ele apronta todas, ele prega peças, ele é tudo que você vai detestar se você for uma pessoa LGBT no ensino médio. Você vai detestar essa figura do bad boy. E a gente consegue entender um pouco melhor porque o Lucas foi abandonado pelo pai. Ele. Abandonado não. Ele é escondido do pai. O pai esconde ele. Na verdade, é assim que eu tenho que abordar. O pai esconde ele. O pai vive de aparências
por ser uma pessoa de alto escalão político. Então ele vive de aparências. E não é do casamento. O Lucas e o irmãozinho dele, que tem um irmão mais novo, são gerados através de um relacionamento extraconjugal. Então ele é escondido da sociedade. E aí cria essa revolta dentro dele. Tanto que quando Liam e Andy se beijam, Lucas descobre e fica revoltado. E começa a querer agredir o Andy. E agride ele, faz coisas assim horrendas com ele. E aí a gente vai descobrindo que isso tudo é uma raiva interna. Que é um sentimento de eu não posso me demonstrar para o mundo porque o pai dele passou isso para ele. O pai dele criou isso dentro dele. Então começa a trabalhar essa figura da masculinidade frágil. Essa figura de eu não posso demonstrar quem eu sou. Eu amo o mesmo gênero que o meu, mas eu não posso demonstrar isso porque eu tenho que ser forte, eu tenho que ser valente, eu tenho que ser bruto, eu tenho que fazer a sociedade sentir o que eu senti. Entende? E aí dói muito. Quando chega nessa parte eu fico sufocado, porque eu vejo uma pessoa dentro do armário se machucando, se mutilando, né? Não no sentido físico, mas se mutilando porque não pode demonstrar quem é. Então, cara, isso é foda. Isso é doloroso. Então a gente tem essa figura do Lucas, né? Quando a gente descobre que. Nossa, quando eu descubro que ele tá apaixonado pelo Andy, eu dou gritos, eu berro, eu berro, eu berro. Porque. Aqui eu tava falando perto do microfone, eu berro, eu fico louca, eu fico louca. Porque é muito bom ver uma pessoa se abrindo pro mundo, e aí eu digo nessa questão da sexualidade, na questão profissional, isso é muito bom. Por mais que seja um personagem fictício, é muito bom. Tá. E aí a gente descobre, né, o plot twist de que é um livro, né? Eu tô falando desse livro aqui primeiro, né? Então é um livro que vai abordar uma seita demoníaca. E quando fala sobre isso, nossa, eu fico muito feliz, porque eu adoro esse tema. É um tema que eu gosto muito de ler sobre cultos e seitas. E é uma seita que acontece no subsolo da escola Masteries. Masteries. Acontece nesse subsolo. E aí, gente, que eu descubro que eles estão venerando a figura de um demônio. Cara, esse livro só. E aí faz muito sentido essa criação da capa, ó. Vamos lá, analisar as duas capas juntinhas. Vamos ver se eu vou ser capaz de mostrar pra vocês. Que a gente vê. Peraí, não, é desse lado, assim, ó, assim que eu quero mostrar. Que no primeiro são 4 figuras, estão com os olhos, né, brancos. Já na segunda, estão com olhos vermelhos. E aí começa a fazer muito mais sentido. E aí, agora vai spoiler, gente. Não tem como não falar disso, não dá spoiler. Mas a gente descobre que o Liam é um vilão. Ele é filho do diretor, né? Desde o início é apresentado como filho do diretor. Mas a gente descobre que o diretor é o dono dessa seita. Não é o dono, né? Eu não posso dizer que é o dono. É o principal. Ele é o grande comunicador com Deus dele. Né? Vamos dizer assim. Ele é o grande comunicador. Quem tem melhor acesso ao, ao Senhor deles, né? Ao Deus deles. Então, o Liam acaba sequestrando o Lucas. Não, o Lucas não, perdão, o Andy. E aí prende o Andy, aí o Andy descobre que o Calvin estava preso. Essa parte vai ter spoiler pra dar e vender, tá? Algumas coisas eu vou contar que eu acho interessante você ler, caso você queira adquirir esse livro. Posso até deixar os links aqui na bio desses livros da Amazon, não vou ganhar nada, mas posso deixar ali o link pra vocês. Mas vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Acho que dá uns R$ 70, tá? Acho que esses 2 livros são R$ 70, ou um pouquinho mais. Mas vale muito a pena. Muito, muito a pena. Então a gente começa a entender um pouco mais sobre o ritual, esse ritual que acontece ano a ano. Então, todos os anos, o, esse White que fala, eu vou trazer o nome primeiro dele, não o sobrenome, porque eles trabalham muito em questão de sobrenome. Mas o Daniel, que é o diretor da escola e dono dessa seita, ele tem que matar um filho de um participante dessa seita. Então, tipo assim, essa seita tem vários participantes.
Mas existem, né? Dentro dessa seita existem os fundadores e os agregados. Basicamente assim. Então tem os fundadores. Aí dentro dos fundadores tem o de maior fundamento, vamos trabalhar dessa forma. Tem o diretor, o bonzão. Aí tem os fundadores e depois tem os agregados. Então os fundadores, eles têm que sacrificar um filho deles. Todo ano. Tem que ter um sacrifício de oferenda para esse deus. Né? No caso, eu vou falar um nome que o Killer trabalha aqui, que é o Diabo. Né? Ele trabalha dessa forma. Então, quando a gente chega no Ninguém Vai Te Ouvir Gritar, a gente já vê que o Andy tá preso. Não, ninguém sai vivo daqui. O Andy e o Calvin estão presos no subsolo da, da, da escola, da Master Race, da Academia Master Race. Eles têm que fazer de tudo para sobreviver. E a gente vê que o Lucas está desacordado e que ele descobre que quem participa desse culto são os pais e até mesmo mães dos alunos, que eles são mandados para lá porque o diabo precisa ver eles, precisa ter contato com eles e selecionar algum daqueles. Então todos os calouros passam por esse contato. Alguns são contatos mais contato mesmo tato, ou são contatos só visual, que acabam a sombra acaba vendo eles, e que essa sombra pode adquirir forma humana para poder andar ali no meio, pode ter uma forma dessa forma de sombra, ou até mesmo uma forma no meio dali, entre sombra e entre é, humano, né? Essa figura humanoide. Então, assim, os dois são escolhidos logo de cara. O diabo se apaixona pelo Andy, principalmente pelo Andy e pelo Calvin. Então seleciona esses dois. E é o primeiro sacrifício de gêmeos. Então, assim, é doideira atrás de doideira. Então, assim, a gente vê tudo que o Lucas faz para tirar essa casca, essa armadura que ele faz e se entregar à vulnerabilidade, tanto que como uma conversa com o Roberto, porque nesse livro Lucas e Roberto perdem a memória. Porque o Elidio sumiu, a gente descobre que o Elidio é um fantasma. Então ele some, desaparece. E os dois perdem a memória. No caso, não perde, né? Fazem eles perderem a memória. Então eles estão tomando comprimidos para que eles esqueçam da existência do Andy, do Calvin, de tudo que aconteceu. Eles só lembram que são amigos. E aí o Lucas descobre, né, de novo, toma posse da sua memória, descobre tudo por conta que ele parou de beber os remédios, as pílulas. Ele parou. Então, ele começa a tentar salvar o amor da vida dele. E ele fala diversas vezes: o Andy é meu, o Andy é meu, o Andy é meu, e eu preciso salvar o amor da minha vida. Nessa parte do Andy é meu, começa a se tornar um pouco problemático, começa a se tornar aquele amor sufocante. Mas é porque é a primeira vez que ele sente isso por um rapaz. Ele já tinha transado com outros meninos da academia, mas ele nunca tinha amado alguém. Então, esse amor, esse primeiro amor, ele realmente traz a sensação da doideira, essa sensação de sufoco, de não posso viver sem ele. E eles estão numa situação de pressão, então eu acabo passando um pouco de pano para esse Lucas hiper mega apaixonado. Então o Lucas faz de tudo para poder salvar o Andy. Eu não vou contar o final, mas eu vou dizer que o final faz jus a toda a escrita do Killer. O Killer ele conseguiu manter essa história muito coesa do começo ao fim. Porque a gente tem um contato com o sobrenatural e o sobrenatural que resolve praticamente o final do livro. Então, o plot twist em si é através do sobrenatural. A gente tem a morte do Roberto. E é uma cena muito dolorosa, porque a gente vê realmente o Lucas quebrando a casca, o Lucas deixando de ser o brutamonte, o sem sentimento, o coração gélido. Ele começa a ver que ele tá ficando sozinho. E começa a se tornar desesperador por conta de ele não ter mais o irmão dele. Então isso começa a se tornar extremamente desesperador. E assim, tem situações que dá nó na garganta, tá? Tem situações que eu ficava com nó na garganta. Então, eu acho que vocês gostam quando eu leio um trechinho. Acho que podemos é, ler.
Já que vocês sabem que o Elidio é um fantasma. Tem uma parte que ele fala assim: não tenho certeza do que sou, mas sei algumas coisas. Cheguei nessa ilha no navio do meu bisavô, 114 anos atrás. Woodry Hall, que é o culto do Hal. Né? Então, Udron, acho que é assim que se fala, Udron Hal. Era o homem mais brilhante que eu já tinha conhecido. Eu amava. Ele fundou a escola. Então a gente começa a entender um pouco. Nossa, tem partes aqui que ele descreve o culto. Porra! Ele fala que precisa fazer isso porque eles precisam ter o poder. Porque tudo que eles fazem ali é para ter mais e mais poder. Tanto que a maioria das pessoas que participam desse culto, principalmente os fundadores, eles estão em cargos altíssimos. Tanto o pai do Lucas quanto o pai dos gêmeos, eles estão em cargos políticos de alta credibilidade, alto poder político. Um tá na Casa Branca e o outro alguma coisa da paz. O que é muito irônico, porque assassinam crianças, o culto que participa assassinando crianças, adolescentes, todos os anos. E é muito louco, porque tem uma parte que essa personificação do diabo conversa com Elidia e fala: mas eu escolhi você aqui, eu te trouxe a dedo e você precisa viver pra mim porque eu posso te consertar. É como se fosse essa visão que a gente tem de muitas igrejas e muitas religiões que tentam converter a gente. Só que é o contrário. Porque o diabo, essa figura do diabo, quer aprisionar essa pessoa, quer tirar todo o modo pensativo, toda a razão, a emoção dessa pessoa e quer ter ele ali como se fosse um bonequinho para poder fazer o que quer e o que não quer com ele. Então aqui, por mais que seja um mundo fictício, né, a gente está falando de ficção, por mais que existam cultos, né, seitas, enfim, o Mark Killer consegue fazer relações com coisas que a gente passa. Então tem situações aqui que eu vi e senti na pele quando eu era adolescente. Essa questão da repressão de quem eu sou, da masculinidade, dessa questão de não saber como me sentir em relação a outro homem, a outro garoto. Então, como me sentir. Nossa, tem uma cena nesse livro que o Andy e o Calvo eles conversam sobre as agressões que o Calvo sofria, principalmente o Calvo sofria muitas agressões do pai. E aí tem uma parte que o pai fala pro Lucas, e o Lucas fala isso pro Andy depois, que o pai dele, por seguir e viver essa homofobia, ele mesmo causava homofobia, né, essa auto-homofobia, ele deixou de viver o amor da vida dele, ele deixou de viver, ele foi buscar um relacionamento heteronormativo para poder se sentir mais incluso e porque ele precisava produzir filhos, porque todos ali tinham que produzir filhos. E aí ele fala que ele deixou de viver o amor da vida dele e descontava toda essa frustração que ele tinha nos dois. Agora, dando uma revisada no vídeo, eu percebi que meu microfone parou de gravar. No meio. Então, faltou só eu fechar. Então, esse livro trata muito sobre essa relação da masculinidade frágil, do se descobrir enquanto sexualidade, afirmação de valorizar quem você é e a valorização de relacionamentos, tanto de amizade quanto amor. Então, isso encosta em pontos muito próximos de jovens, de adolescentes. Então, faz jus eu indicar essa leitura para vocês. Eu acho que se a gente pudesse olhar, né, de 5 estrelas, vamos fazer 0 a 5 estrelas, eu com certeza daria 5 estrelas para Ninguém Sai Vivo Daqui e Ninguém Me Te Ouvir Gritar, tá? Assim, eu quero comprar mais livros do Mark, acho que só tem mais um antes desse, então vou comprar, o que é o... Eu já até falei aqui, deixa eu ver aqui de novo. Garotos Mortos Não Contam Segredos. Quero comprar esse livro, e eu vou acompanhar a trajetória desse autor, que
Pô, a escrita dele é muito boa. É uma escrita dramática, que ele utiliza de muitos adjetivos pra, como meio de... como posso dizer? Gente, eu falei isso tudo e agora tô tendo que recapitular. Mas pra situar ambiente, situar sentimento. Então, de verdade, vale muito a pena a leitura, tá bom? Então, 5 estrelas. Então é isso, meu povo. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Deixe seu gostei, que isso ajuda bastante. E se você quiser me seguir em outras redes sociais, eu tenho TikTok literário, que é Isso Daqui é um Livro. E tem o Instagram, onde eu pago de bonito, que é o Daniel Ferreira, com Daniel com U. Os links estão aqui embaixo. E se você quiser dar a sua opinião, comentar, trocar uma ideia comigo, a caixa de comentários também está aberta. Então eu vou ficando por aqui. Tenta dedicar o dia de hoje meia horinha de leitura. Você vai ver como vai te fazer o seu dia ser melhor, tá? Então, um beijo, se cuidem e tchau! Até o próximo vídeo.